Muito boa noite a todos os amigos e amigas que estão reunidos. Meu nome é Carlos Darós, eu sou historiador militar, diretor-geral da Rede Hermes de Pesquisadores Internacionais, Conflitos, Integração e Fronteiras, e membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Nós estamos aqui hoje falando a partir do Museu Virtual da FEB, um museu que está sendo estruturado e que realiza essa série de apresentações, de comunicações, de pesquisas que vêm sendo realizadas por diversos pesquisadores. E, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite do museu, agradecer à professora Silmara Kister, que nos convidou para fazer a mediação dessa apresentação, agradecer ao Alexandre, que irá fazer a sua exposição, e agradecer a todos que estão online agora e todos os que também irão nos assistir posteriormente pelo canal do museu. Bom, estamos num ano especial, na verdade um biênio agora, 2024 e 2025, no qual estamos rememorando e celebrando os 80 anos da Força Expedicionária Brasileira. No corrente ano, estamos, desde o dia 2 de julho, agora recente, já rememorando a partida do primeiro escalão para a Itália, e ao longo desse ano e no ano que vem, teremos uma série de eventos e também atividades que trazem à memória essa importante participação do Brasil, das Forças Armadas brasileiras, mas não apenas do Estado brasileiro como um todo, naquele que foi o maior conflito da história da humanidade. E falar sobre a Força Expedicionária Brasileira é interessante porque nós podemos compreender as modificações, as transformações pelas quais passou a historiografia sobre a temática, tendo a FEB e a participação do Brasil na guerra como objeto. Inicialmente, nos anos ali, após 1945, até a década de 60 do século passado, mais ou menos, predominaram memorialistas, pessoas que participaram da FEB, desde o comandante, o general Mascarenhas de Moraes, até soldados que participaram ali, que escreveram as suas experiências em combate, escreveram as suas memórias, deixando um relato muito importante para os pesquisadores da história militar. Após isso, o estudo da atuação da FEB não passou ao largo do revisionismo ocorrido ali no final dos anos 60, anos 70, principalmente do século passado. Depois houve uma carência de estudos sobre o tema, houve um apagamento na pesquisa acadêmica sobre a FEB, mas a partir do final do século XX, na transição do século XX para o XXI, houve uma renovação de estudos a respeito desse tema. Nas universidades, nos cursos de pós-graduação, também pesquisadores independentes que começaram novamente a se debruçar sobre a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E trazendo, inclusive, novos temas e novas abordagens. Essa introdução eu faço justamente para apresentar a exposição de hoje, que vai ao encontro dessa renovação temática e dessa renovação de abordagem. Para mim é uma satisfação muito grande apresentar aqui o Alexandre Costa por dois motivos. Primeiro é que o Alexandre foi meu aluno na pós-graduação, alguns anos atrás, lá na Universidade do Sul de Santa Catarina, um aluno brilhante que já se dedicava ao estudo do tema que ele vai apresentar hoje aqui. E, em segundo lugar, que eu sou neto do já falecido Coronel Pefani Darós, que durante a Segunda Guerra Mundial atuou na Força Expedicionária Brasileira, seguiu como segundo tenente, foi promovido a primeiro tenente na Itália
e, por pertencer ao serviço de intendência, ele atuou na parte logística, serviu no depósito de suprimento dos órgãos não divisionários, serviu também na companhia de intendência da primeira divisão de infantaria, mas num breve período ele serviu na pagadoria da FEB. Então o meu avô, em algum momento, ele teve contato com o tema que vai ser exposto aqui pelo Alexandre. Então eu convido a todos a desfrutarem desse conhecimento que o nosso amigo Alexandre Costa irá expor a partir de agora. Alexandre, você está apresentado a todos, a palavra é sua. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Costa, eu sou historiador e pesquisador sobre a FEB, né, e sobre numismática, né, basicamente e mais especificamente sobre o tema de dinheiro na guerra. E aí, dentro deste conjunto de palestras e de apresentações que estão sendo geradas, né, no âmbito do Museu Virtual da FEB, eu venho trazer aqui para vocês hoje, né, uma passada muito rápida, né, em parte da pesquisa que eu tenho desenvolvido, sobre um tema que muitas vezes é esquecido, é deixado com menos importância, né, dentro do contexto ou das lembranças que temos hoje sobre a Força Expedicionária Brasileira ou sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, que é falar um pouquinho sobre um banco na guerra, né, a agência do Banco do Brasil junto à Força Expedicionária Brasileira. Então, o Brasil foi o único país, né, na guerra que levou uma agência bancária para cuidar dos assuntos de dinheiro, né, junto às suas tropas num teatro de operações. Então, vou falar um pouquinho sobre como essa agência foi criada, para que ela foi criada e quais os processos que ela cuidou pelo caminho. Qual é a relação do Banco do Brasil com a guerra? Então, quando a gente fala de uma agência do Banco do Brasil, por que o Banco do Brasil? Né? Gerou uma agência, criou uma agência para que acompanhasse as tropas brasileiras na guerra. O Banco do Brasil já tinha uma pequena relação com a guerra, porque desde a declaração de guerra do Brasil em 1942, o Banco do Brasil ficou responsável por administrar aqueles bens dos países do eixo que foram confiscados pelo governo brasileiro. Então, a responsabilidade de administrar esses bens no Brasil, os bens confiscados dos países do eixo do Brasil, ficou sob responsabilidade de uma diretoria do Banco do Brasil. Então, de uma certa forma, o Banco do Brasil já estava com uma ligação com a guerra, né? A ligação ainda era em território nacional, administrando os bens desses países. E aí esse envolvimento acabou se tornando um pouco mais direto, né, um pouco mais explícito, quando a portaria 6499, de 23 de maio de 44, que regulamentou o serviço de fundos da FEB, ela cita explicitamente no item 4, o item caixa, dizendo que o serviço de fundos da FEB deveria receber todo o numerário a partir de uma agência do Banco do Brasil no teatro de operações. Então, possivelmente já havia alguma negociação, né, informal entre o Ministério da Guerra e a presidência e as diretorias do Banco do Brasil, mas, de certa forma, não havia nada formalizado ainda, né? Não havia nenhum tipo de necessidade exposta ao Banco do Brasil para se movimentar para atender as tropas brasileiras. E nesta portaria, de 23 de maio de 44, houve, sim, uma determinação explícita de que o serviço de fundos da FEB deveria recuperar ou deveria receber todo o numerário, enquanto tivesse no teatro de operações, de uma agência do Banco do Brasil. Então, nesse momento, né, legalmente, estaria aberta a necessidade do Banco do Brasil criar esta agência e prover todos os meios para que essa agência acompanhasse as tropas brasileiras no teatro de operações. Então, e a gente está falando em 23 de maio de 44, sabendo que um pouco mais de um mês depois, o primeiro contingente da FEB já foi para a Itália.
né? Então, a gente está falando aqui de um período muito curto. E aí, como foi criada a AGFEB? Então, praticamente 30 dias entre a geração, a edição da portaria, as primeiras negociações formais entre o Ministério da Guerra e a presidência do Banco do Brasil, até o primeiro embarque, até o embarque das primeiras tropas brasileiras, e que junto com as primeiras tropas brasileiras, já havia um contingente de 11 funcionários do Banco do Brasil. Então, foi um processo, né, muito rápido, muito acelerado, que teve que ser criado pelo Banco do Brasil, desenvolvido pelo Banco do Brasil. Então, foram menos de 30 dias para esse trabalho. Né? Então, qual foi o grande trabalho que aconteceu aí nesses 30 dias e qual foi a necessidade rápida e emergencial de criar essa agência? O que foi necessário para isso? Primeiro, processo de seleção. Quem seriam os funcionários que fariam parte dessa agência? Então, assim, a gente não tem muita documentação sobre a participação do Banco do Brasil na Segunda Guerra, né, na criação da GFEB. Então, a nossa documentação é um pouco restrita. A maioria das informações que a gente coleta sobre o Banco do Brasil vem mais de depoimentos ou de artigos da época que citavam essa agência. E também a grande fonte de informações sobre a agência do Banco do Brasil é o relatório que a agência do Banco do Brasil, a AGFEB, gerou ao final da guerra. Então, nesse relatório, que foi entregue para a presidência do Banco do Brasil e foi entregue para os militares, ali há muita informação sobre o processo da agência já, né, no teatro de operações. Mas o processo de criação da agência vem mais dos relatos das pessoas. E aí, nos relatos das pessoas, a gente observa de que a gente não consegue números precisos de quantas pessoas se candidataram, porque essa seleção de funcionários do banco que fariam parte da agência foi um processo de voluntariado, né? Então, a presidência do banco, a diretoria responsável por essa organização no banco, levantou, né, um pedido de voluntários para que fizessem parte dessa agência. Pelos relatos, a gente sabe que o volume de pessoas que se candidataram foi um volume significativo, né? Então, foi um volume significativo de funcionários do banco que se voluntariaram para fazer parte de uma agência que iria para a guerra, que iria para o teatro de operações, né, de uma guerra, né? Então, a gente já sabe que aí teve um grande envolvimento, uma grande participação, né, diria eu até patriótica, dos funcionários do Banco do Brasil querendo contribuir com esse esforço de guerra brasileiro. Mas aí o banco teve que fazer uma seleção muito rápida, né, porque o tempo era muito curto, né, já tinha indicações de que logo sairia o primeiro contingente e precisaria ter a agência já montada para essa época. Então, foi feita uma primeira seleção muito rápida. O banco diz até que não foi o ideal, não foi a seleção ideal, eles deveriam abrir nível nacional, pessoas buscando, né, o conhecimento necessário para essa agência, focando no conhecimento necessário para essa agência, mas em razão do pouco tempo e da urgência, né, foi um grupo mais seleto, né, principalmente ali Rio de Janeiro, né, na capital, na época, e os mais próximos, para que essas pessoas pudessem fazer parte da agência de uma forma mais rápida. Então, os funcionários foram selecionados. No primeiro momento, um grupo pequeno, né, foram 3 os principais cabeças dessa agência, né, o gerente da agência e seus adjuntos, e seu contador principal, eles já foram escolhidos pela diretoria do banco, e depois os funcionários. Numa primeira seleção, foram 11 funcionários selecionados que seguiram com o primeiro contingente da FEB. Um pouquinho mais para frente eu vou comentar sobre isso. Então, o primeiro passo, dentro desses 30 dias, dessa pequena janela de tempo em que o banco teve para preparar a agência, foi o passo de selecionar os funcionários. Uma vez selecionados os funcionários, precisaria definir quais seriam as rotinas de trabalho e contabilidade que essa agência teria ou executaria num teatro de operações. É óbvio que não seriam as mesmas rotinas, nem a mesma estratégia de contabilidade de uma agência no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Eles estavam num local com menos recursos,
com grandes dificuldades operacionais, e todos os processos e rotinas de trabalho teriam que ser adaptadas imaginando quais seriam as dificuldades que seriam enfrentadas num teatro de operações. Lembrando que nunca tinha sido enviada uma agência junto para um teatro de operações, junto com uma tropa para o teatro de operações. Então, nesse momento, era mais a sensibilidade desses funcionários de entender, dentro das rotinas que eles faziam numa agência física, né, uma agência normal nas cidades, o que precisaria ser adaptado e o que seria extremamente necessário manter ou ajustar para esses procedimentos, considerando que estariam num teatro de operações de guerra. Então, foram definidos novos formulários, e lembrando, né, a gente está falando aí década de 40, né, 1944, 1945, né, o sistema bancário não era informatizado, não existia informatização. Então, todo o sistema bancário era muito baseado em formulários, fichas, cadernetas, em papel, né? Então, a dificuldade era muito maior, porque você tinha que ter todo o trabalho manual, né? Não tinha automação dentro desse processo bancário, que hoje a gente tem, né? E seria muito mais fácil. Então, foram definidos novos formulários mais simplificados. Depois de definidas essas rotinas de trabalho, foram definidos e impressos novos formulários com a designação da agência, da AGFEB, da agência do Banco do Brasil junto à FEB, né, novos formulários e novos processos de trabalho. Então, nesses 30 dias, definidos os processos, definidos as ferramentas, que seriam os formulários, impresso esse conjunto de ferramentas, porque eles precisariam ser levados em caixas, né, para que todo o trabalho fosse feito lá, né, no teatro de operações. Também houve a necessidade de organizar e reorganizar as funções, porque também não haveria pessoas em mesmo número numa agência de que haveria numa agência normal. Então, haveriam menos funcionários nessas agências, e aí era importantíssimo, nessa agência, e seria importantíssimo definir o que cada um faria, né? Qual seria o papel de cada um dentro dessa agência, considerando toda a dificuldade envolvida. Então, esses 30 dias foram muito intensos dentro do Banco do Brasil para formar esta agência, criar uma agência nova, com características novas, com dificuldades já apresentadas e que todo mundo saberia que existiriam, mas não saberiam ainda exatamente em detalhes quais seriam as dificuldades, porque isso nunca aconteceu antes, mas imaginando que todos os processos deveriam ser muito simplificados, porque estariam num momento, num local e numa situação de exceção, né, com uma série de dificuldades. Então, foi um período muito intenso, para que nesses 30 dias, os primeiros 11 funcionários da agência partissem junto com o primeiro contingente da FEB, né? Então, além de todos os militares que seguiram no primeiro contingente da FEB, foram 11 civis, funcionários da agência, a AGFEB, Agência do Banco do Brasil junto à FEB, seguiram junto com os nossos militares. E quais seriam as atribuições da agência, né? Num primeiro momento, as atribuições seriam aquelas que estavam lá na portaria, né? Suprir o serviço de fundos da FEB com recursos, sejam eles para pagamento da tropa, para pagamento de alguma compra, de algo que acontecesse ali no teatro de operações, indenizações, seja o que fosse. Então, o serviço de fundos da FEB, todo o dinheiro que iria ser trabalhado pelo serviço de fundos da FEB deveria vir desta agência do Banco do Brasil. Então, essa era a atribuição principal da agência, a atribuição legal, né, vamos chamar assim, porque é a que foi definida em portaria. Com a evolução, né, do trabalho dessa agência, ela passou a prestar assistência financeira à tropa. E o que seria uma assistência financeira à tropa? Recursos ou ações ou atividades similares à de conta corrente. Então, a AGFEB estabeleceu e criou contas correntes, processos de contas correntes, para todos os militares brasileiros, que foram, né, todo o contingente da FEB, eles receberam uma conta nessa agência, e nesta conta poderiam fazer depósitos e retiradas, e também poderiam fazer transferências de dinheiro para outras contas no Brasil.
de novo, voltando, a gente está falando em 1944, em 1945, foi criada uma agência, cada um dos militares brasileiros que foi para a guerra tinha uma conta nessa agência, tinha um movimento controlado nessa agência de depósitos e retiradas, e poderiam fazer transferências de dinheiro desta agência, ou seja, do fronte de guerra, para as contas que eles indicassem aqui no Brasil. Então, é um serviço extra. Aí é o serviço, além daquele que estava definido, né, na portaria, é um serviço de uma agência bancária dentro do fronte de operações. E a GFEB estava credenciada junto ao Comando Militar Aliado, para que pudesse, ela estava habilitada pelo Comando Militar Aliado, para que pudesse fazer um contato direto com a agência financeira militar aliada. E com isso, ela tinha possibilidade de fazer pedidos, né, retiradas de dinheiro e entrega de dinheiro. Normalmente, a agência financeira militar aliada só permitia esse tipo de operação para unidades militares dos países que estavam envolvidos. A AGFEB não era militar, mas ela foi credenciada junto ao Alto Comando Aliado para que também tivesse um papel similar a essas unidades dos outros exércitos. Então, a AGFEB conseguia, mesmo sendo civil, né, os funcionários mesmo sendo civis, eles estavam dentro de uma estrutura militar brasileira e tinham a mesma autorização para solicitar numerário à agência militar aliada, financeira aliada, para que pudesse suprir as necessidades do serviço de fundos da FEB. Então, a AGFEB se tornou um braço, né, da FEB, né, junto ao Comando Militar Aliado, com o papel específico de trabalhar com dinheiro, com papel moeda, com numerário. E aí, como eu comentei antes, o embarque, né? Então, inicialmente, os três funcionários dessa agência, que foram inicialmente designados para exercer as funções de gerente dessa agência, adjunto e contador principal da agência, eles foram junto com o Alto Comando Brasileiro. Inicialmente, eles foram para Argélia, porque, a princípio, era o norte da África o destino brasileiro. Então, junto com o Alto Comando da FEB, foram esses 3 funcionários da GFEB, já para iniciar as tratativas com o Alto Comando Aliado, nas questões financeiras, nas questões de dinheiro. Então, já tinha sido feito contato do Banco do Brasil, da AGFEB, com o Banco da Argélia, com o Banco de Argel, já existia dinheiro depositado, dinheiro transferido do Brasil, depositado no Banco da Argélia, no Banco de Argel, já para suprir a primeira necessidade, né, de dinheiro brasileiro, até que, num determinado momento, né, foi definido que a chegada do Brasil, do contingente brasileiro não seria mais no norte da África, e sim na Itália. E aí, junto com o alto comando da FEB, os funcionários da GFEB também seguiram, aí também com prazo muito curto, seguiram para a Itália, para, junto com o alto comando aliado, conseguirem fazer todas essas tratativas que já vinham sendo feitas no norte da África, na Argélia, passaram a ser feitas ali na Itália. Então, essa mudança de local em que o Brasil iria participar, inicialmente no norte da África e logo depois para a Itália, isso também impactou a GFEB, que já estava começando seus trabalhos na Argélia e depois seguiu para a Itália. E aí, esse primeiro grupo já estava na Itália quando o primeiro contingente brasileiro, né, a primeira tropa brasileira, o primeiro contingente, saiu do Rio de Janeiro. E aí, neste primeiro contingente, já estavam 11 funcionários da GFEB. Eles foram juntos, né, com o primeiro contingente brasileiro. Então, seguiram, né, no mesmo navio, e depois, nos contingentes seguintes da FEB, outros funcionários da GFEB também seguiram junto com a tropa brasileira. Até que, no final, a GFEB tivesse 29 pessoas no Teatro de Operações da Itália para dar o suporte à nossa tropa. E aí, as primeiras missões. Então, a primeira missão da GFEB foi essa, iniciada aí pelos 3 alto comando, né, alto escalão da agência, que seria o diretor, o gerente, o adjunto e o contador.
eles estariam indo para fazer as tratativas iniciais, para quando o primeiro contingente chegasse, já está com tudo ok. Então, essa foi a primeira missão deles, né, a missão de organizar no local da chegada brasileira toda a estrutura financeira e de dinheiro. Né? E a segunda missão, ainda dentro do navio, né, ainda dentro do General Manning, né, quando aportaram em Nápoles, a primeira missão desses 11 funcionários foi recolher todo o dinheiro da tropa. Então, na Itália, só poderia circular as liras, que era o dinheiro oficial da Itália naquele momento, e as liras militares aliadas, que é o dinheiro militar aliado que foi criado especificamente para a ocupação da Itália. Então, só poderia haver esses dois tipos de dinheiro circulando, não poderia haver nenhum outro tipo de dinheiro de curso legal em circulação na Itália. Então, uma das primeiras atribuições, ou a primeira, diria eu que a primeira atribuição prática dos funcionários da GFEB foi fazer a recolha do dinheiro que estava junto aos pracinhas. Então, existia cruzeiros, que era o nosso dinheiro da época, existiam cheques de viagem, em alguns casos haviam dólares. Então, o primeiro trabalho, ainda embarcado, foi recolher e anotar, né, e manter controle, porque o dinheiro foi recolhido, mas depois os pracinhas receberiam de volta, em liras, ou liras militares aliadas, o equivalente àquele dinheiro que foi recolhido de dentro do navio. Então, o trabalho da GFEB começou dentro do navio, recolher todo o dinheiro que estava em posse dos pracinhas, para que fosse trocado posteriormente pelo dinheiro em circulação na Itália. Esse mesmo dinheiro que foi recolhido na chegada foi o dinheiro que foi entregue na saída, né, quando as tropas voltaram ao Brasil ao final da guerra, foi feita a troca inversa, né, de liras militares aliadas ou de liras para cruzeiros, e foi esse mesmo montante de cruzeiros que era recolhido da tropa que foi utilizado para entregar ou devolver aos pracinhas quando eles estavam retornando ao Brasil. Tá? Então, as duas primeiras missões, primeiro, da alta cúpula da agência, preparar todos os tratativos junto à autoridade financeira militar aliada e os que estavam embarcados recolher todo o dinheiro que estava em posse dos pracinhas ou da tropa. E aqui eu trago já só uma amostra do que eram essas liras militares aliadas, né, que era o dinheiro que era utilizado, que foi criado pelos aliados para ser inserido na Itália, para que fosse utilizado como dinheiro de circulação na Itália. Então, e por que a necessidade, né, de ter um dinheiro específico de circulação na Itália? Por que não as liras que já estavam, que era o dinheiro normal da Itália no período? Então, é só um pequeno apanhado do porquê que esse dinheiro foi criado, né, muito rapidamente. Enquanto os alemães estavam ocupando a Itália, e com a chegada dos aliados, e com os aliados começando a retomar a Itália, como atividade, como trabalho de terra arrasada dos alemães, uma das determinações e uma das ações que foram executadas pelos alemães foi acabar, queimar, destruir todo o meio circulante da Itália. Então, todo o dinheiro que estava de posse, todas as liras que estavam de posse dos alemães, né, quando começou a retomada da Itália pelos aliados, todo esse dinheiro foi destruído. Foi ou queimado, ou foi destruído, foi picotado, e toda a estrutura de emissão de dinheiro da Itália, as máquinas e os equipamentos, foram também destruídos. Então, essa foi uma estratégia que os alemães utilizaram para dificultar a vida dos aliados quando chegassem ou quando retomassem a Itália. E aí, havia necessidade de, num processo de reocupação, inserir novamente dinheiro no país. E aí, que dinheiro nós vamos inserir no país? Poderia inserir as liras, mas era um dinheiro de curso legal, né? E aí, pensando um pouco mais à frente, caso os alemães conseguissem voltar e retomar a Itália, se os aliados tivessem inserido um grande volume de liras, cairia na mão dos alemães dinheiro de curso legal, que eles poderiam utilizar para compras e para qualquer tipo de transação a partir de então. Então, a decisão aliada foi, já que precisamos
trazer dinheiro novo para a Itália, trazer dinheiro para a Itália, trazer meio circulante para a Itália, vamos trazer um meio circulante que a gente possa desmonetizar caso o inimigo retome o país. Então foram criadas essas liras militares aliadas, que era um dinheiro aliado, que só poderia ser trocado por dinheiro de curso internacional junto à autoridade financeira aliada, e esse dinheiro passou, em conjunto com o pouco de liras que ainda existiam circulando na Itália, tinha inclusive a mesma cotação, eles passaram a ser o dinheiro de uso corrente na Itália, passaram a ser o dinheiro oficial de uso na Itália. As liras normais já estavam em pequeno volume, porque a grande maioria tinha sido destruída, e o grande volume de liras militares aliadas, que foram impressas nos Estados Unidos e foram inseridas na Itália após o processo de reocupação. Então, esse dinheiro estava circulando lá, junto com as ligas convencionais, e grande maioria eram essas ligas militares aliadas, e só poderiam ter esses dois tipos de dinheiro, liras ou liras militares aliadas circulando, por isso que o primeiro trabalho foi recolher todo o dinheiro de circulação que estava nas mãos dos pracinhas. Então esse era o dinheiro que circulava na Itália, e foi esse dinheiro que a AGFEB transacionou durante todo o período em que ela esteve na Itália. Tá? A AGFEB acompanhou a tropa, né? Então ela seguiu junto, conforme a FEB ia evoluindo nos seus combates, ia evoluindo no território, a AGFEB ia evoluindo junto. Assim que chegou o primeiro contingente na Itália, né, em Nápoles, e que chegou o primeiro contingente, também o primeiro grupo de funcionários da AGFEB, já havia necessidade naquele momento, foi recolhido o dinheiro dos pracinhas no navio, deveria ser entregue dinheiro para eles já na moeda local, na Liga Militar Aliada, já deveria ser entregue o dinheiro para ele ali, para que ele pudesse ter, em algum momento, poder utilizar esse dinheiro na Itália. Então, o primeiro trabalho, né, os primeiros trabalhos da AGFEB, quando a equipe chegou, né, quando a tropa chegou na Itália, não existia uma estrutura ainda muito bem organizada para ficar tanto a tropa quanto a agência. Então, a agência ficou funcionando durante um período em uma barraca, né, junto com a tropa, e para que pudesse chegar em todos os locais onde estavam os brasileiros, a AGFEB criou, né, um recurso que era o chamado balcão móvel. Então, a AGFEB conseguiu emprestado um caminhão. Nesse caminhão, ela colocava uma máquina de escrever, um saco de dinheiro e uma caixa de formulários. E ia aonde estava a tropa, né, para fazer o atendimento, seja para entregar dinheiro, seja para recolher dinheiro, seja para o que fosse. Então, durante muito tempo, né, em que a AGFEB esteve acompanhando a tropa, esses balcões móveis, esses caminhões, eles funcionaram levando a agência até os pracinhas, né? Até porque em algum momento havia uma grande dificuldade dos pracinhas irem até uma agência, né? Irem até um local definido como agência. Então, a AGFEB entendeu essa necessidade, percebeu essa necessidade, e com a utilização desses balcões móveis, foi a primeira agência móvel que atendia os pracinhas aonde eles estavam. Isso, conforme a tropa, a FEB foi evoluindo, né, no teatro de operações, as distâncias começaram a ficar muito longas, então, em algum momento, os balcões móveis encerraram, né, o seu trabalho, mas outras agências foram criadas, né, outros escritórios dessa agência foram criados para que ficassem mais perto dos pracinhas. Mas, de início, logo no início, assim que chegaram, como não existia ainda um lugar muito organizado para a agência, os balcões móveis supriram todas as necessidades dos pracinhas. E era um trabalho fantástico. E aí, conforme a tropa, a FEB, ia subindo, né, novos escritórios precisaram ser criados. Então, o primeiro escritório, que é o que ficou até o final da guerra, é o escritório que foi criado desde o primeiro momento de chegada da tropa até o último pracinha retornar, foi o escritório que depois inicialmente era o único escritório da AGFEB, depois ele foi renomeado para escritório A, que é o escritório de Nápoles, porque Nápoles era o porto de chegada e de saída dos pracinhas, então era fundamental que tivesse ali um escritório da AGFEB.
né? Então, esse escritório de Nápoles funcionou durante todo o período, a participação brasileira na guerra, e ele efetivamente tomou lugar, né? Então, em agosto, eles chegaram em julho, só em agosto de 44, realmente a GFEB foi instalada num prédio com condições mínimas para funcionamento. Ainda era um prédio que estava semi-destruído, mas era um prédio que tinha o mínimo de condições para iniciar o trabalho, né? Então, no Red Post Italiani, foi em agosto de 44, foi montado, né? Foi inaugurado o escritório A da GFEB. E esse escritório ficou até o final. Então, com o passar do tempo e com o aumento do trabalho, esse escritório mudou de lugar, saiu daquele prédio que estava semi-destruído para um prédio um pouco mais estruturado e terminou o período da guerra como parte do Banco Nacional del Lavoro da Itália. E aí, conforme a tropa ia subindo, né, no mapa, né, e indo mais ao norte, a GFEB também sentiu necessidade de abrir novos escritórios mais próximos da tropa. Os balcões móveis atendiam e conseguiam atender até um certo limite, né? Não era possível atender todo o limite, mas quando surgiu a necessidade de destacar um pouco mais, a tropa começou a evoluir um pouco mais, houve a necessidade de criação de mais um escritório. E aí esse escritório também teve uma função mais específica, que era o escritório central de Roma, porque esse escritório ficava no mesmo prédio, ele ficava junto com a autoridade financeira aliada. Então, os funcionários que trabalhavam no escritório central de Roma, eles estavam próximos, né, fisicamente, à autoridade financeira aliada, à agência financeira militar aliada. Então, era importante elo de ligação com a autoridade, com o alto comando aliado. Então, esse escritório de Roma funcionou também por algum tempo, né, não ficou até o final, depois ele foi incorporado pelo escritório de Nápoles, mas foi importante também para que ficasse muito próximo da autoridade financeira aliada. Então, começou com o escritório de Nápoles, depois foi aberto um segundo escritório chamado Central em Roma, porque ali realmente foi chamado de Central porque estava próximo à autoridade financeira aliada e estava próximo também da autoridade aliada brasileira, né? E, na sequência, conforme a tropa ia subindo, né, ia evoluindo na Itália, foi criado o escritório B, que é um escritório que teve duas localizações, né? Num primeiro momento, ele foi localizado em Pistoia, ficou um bom tempo funcionando em Pistoia. Em dezembro de 44 foi aberto ali esse escritório, e ele ficou até maio de 45 em Pistoia. E aí, com a tropa subindo, né, e ficando mais ao norte, esse de Pistoia já começou a perder a proximidade com a tropa, e ele foi migrado para Gênova. E ali de Gênova, né, ao final da guerra, esse escritório foi fechado e os funcionários foram todos para o escritório A de Nápoles, que foi o único que ficou aberto durante todo o período. Então, a GFEB teve o escritório de Nápoles durante todo o período, o escritório central em Roma, que tinha uma posição estratégica, porque era próximo da autoridade financeira aliada, e o escritório B, que teve duas localizações, primeiro Pistoia, depois Gênova, sempre acompanhando a tropa conforme a tropa evoluía, né? E como eram feitos os registros, né? Então, a gente sabe, né, aquilo que eu comentei, não havia computador na época, né, não havia registros digitais, todos os registros de operações eram feitos em papel. Então, existiam os formulários, que eram os formulários da agência, em que todas as operações eram registradas, mas também existiam as cadernetas, que eram os registros, que eram os movimentos individuais. Cada pracinha tinha a sua caderneta. E aí, nessa caderneta, era registrado todos os depósitos, todas as retiradas e todas as transferências. Então, sempre que havia necessidade de fazer algum tipo de operação na GFEB, era importante que ele tivesse essa caderneta, porque ali era registrado toda a movimentação. Então, aqui a gente tem duas fotos, né? Uma é o layout que foi definido na época, né? Esse mais simples é o layout da época, que foi definido para essas cadernetas, e uma foto aqui do lado do Museu do Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e que tem um exemplar de uma das cadernetas, né, que era
né, um dos funcionários da AGFEB, inclusive essa caderneta, era de um dos funcionários da AGFEB, que também tinha a sua própria caderneta, ele também tinha uma conta lá e fazia a sua movimentação. Então, todas as transferências, os pracinhas recebiam o seu soldo, recebiam o seu pagamento, que era feito, esse pagamento era feito pelo Serviço de Fundos da FEB, então o dinheiro para pagamento da tropa ia do Banco do Brasil para o Serviço de Fundos da FEB. E aí o Serviço de Fundos da FEB fazia o pagamento da tropa. E aí a tropa, né, em algum momento, poderia pegar esse dinheiro que eles receberam e depositar na conta, né, mas para não ficar com o dinheiro no bolso, né, esse dinheiro ficava guardado na agência, era um depósito, ou ele poderia pegar esse dinheiro que ele acabou de receber e transferir para sua família no Brasil. Então, aí era todo um processo dentro da AGFEB para fazer a transferência desse dinheiro da Itália para o Brasil. Então, após o pagamento, né, após o dia do pagamento dos pracinhas, entrava em funcionamento ali mais forte a AGFEB para recolher o dinheiro que seria feito, que seria utilizado como depósito, né, que seria usado para depósito, ou que seria utilizado para transferências. E aí eu falo aqui de alguns números, e é interessante para que a gente saiba o quanto foi utilizado esse serviço da AGFEB pelos pracinhas. Então, aqui na AGFEB, em números, foram 29 pessoas no total, né? Então foram os 3 da alta cúpula e depois os 11 do primeiro contingente, depois um conjunto de outros funcionários foram encaminhados para a Itália também junto aos demais contingentes, totalizando 29 pessoas. Inicialmente, aquele dinheiro que foi lá para o Banco da Argélia, depois foi para a Itália, foi $1 milhão inicialmente disponibilizado pelo governo brasileiro, junto à autoridade aliada, para que pudesse ser transformado em liras militares aliadas. Esse dinheiro depois, né, foi só inicial, que o gasto foi muito maior. Foram 341 milhões de liras requisitadas pela AGFEB, a Agência Financeira Aliada. Então, durante o período em que a AGFEB ficou na Itália, a AGFEB fez o pedido de numerário de dinheiro em papel, equivalente a 341 milhões de liras. E lembrando que quem deveria entregar dinheiro para o serviço de fundos da FEB era a AGFEB. Só que a AGFEB entregou para o serviço de fundos da FEB 634 milhões de liras. Então, assim, como pode, né, ter requisitado da autoridade financeira aliada 341 milhões de liras e ter entregue ao serviço de fundos da FEB quase o dobro, 634 milhões. E esse é um número que mostra que praticamente todo o dinheiro que era entregue aos pracinhas sob a forma de pagamento voltava para a agência sob a forma de depósitos ou transferências. Então, a agência fez 340 milhões de requisições, de liras em requisições à autoridade, só que esse dinheiro era pago para o pracinha logo na sequência voltava e entregava para a agência de novo, sob a forma de depósito ou de transferência, e esse dinheiro ficava em caixa na agência. E aí, quando o serviço de fundos da FEB pedia dinheiro, não precisava requisitar a autoridade aliada, ele tinha ali o dinheiro guardado, que é o dinheiro do depósito ou da transferência. Então, praticamente, todo o dinheiro que foi requisitado e que foi utilizado para pagamento de tropa, esse dinheiro voltava sob a forma de depósitos e sob a forma de transferência, voltava para o caixa da AGFEB e depois podia ser entregue de novo para solicitação do serviço de fundos da FEB. Isso mostra de que, assim, os pracinhas ficavam com pouquíssimo dinheiro em mãos, né, no teatro de operações, até porque eles tinham pouquíssimos momentos para gastar esse dinheiro, né? Eram nos raros momentos em que eles tinham as folgas e que eles poderiam gastar o dinheiro. Mas a maioria das vezes, não, eles estavam em combate, estavam ali em locais em que eles não tinham nem como gastar o dinheiro. Então, como a agência estava muito próxima deles, esse dinheiro voltava. Pagava, eles recebiam dinheiro sob forma de pagamento e voltava para a agência sob forma de depósito ou transferência. E aí, mais alguns números, né? Foram quase 60 mil ordens de pagamento por carta. Então, assim, como é que chegavam no Brasil as transferências? Né? Então, um pracinha dizia, ó, recebi aqui 100 cruzeiros e quero transferir para minha família no Brasil. Como é que fazia isso? Era uma ordem de pagamento que seguia da AGFEB para a agência central do Banco do Brasil no Rio, e dali era encaminhada para a agência
né, de destino do dinheiro definida pelo pracinha. E havia formas de entregar como é que essas ordens de pagamento chegavam à agência do Rio, né, a agência central do Banco do Brasil. Então, existiam basicamente 3 formas. Uma era por carta, então, ia se acumulando ali todos os formulários de pedido de transferência. O pracinha João pediu para transferir 100, o Marcos pediu para transferir 10, então todos esses formulários com as ordens de pagamento seriam acumulados e depois iam via serviço postal para a agência central do Banco do Brasil no Rio. Então tinha aí um tempo para que essa ordem de pagamento chegasse até lá. Então foram 59 mil ordens de pagamento que seguiram por esse meio, por carta. Só que era um meio muito demorado. Depois teve aí praticamente 10 vezes mais isso, né, ordens de pagamento por via telegráfica. Então, a AGFEB utilizava o caminho telegráfico da autoridade aliada. Então, esse caminho telegráfico, a AGFEB conseguia autorização para utilizar. E como era feito esse caminho? Então, saía uma ordem telegráfica do escritório central da autoridade aliada na Itália. Esse telégrafo ia até os Estados Unidos, até Washington. Em Washington, o que fosse da AGFEB era separado e era encaminhado para a embaixada americana no Rio de Janeiro. Então, Washington separava o que eram ordens de pagamento telegráficas da AGFEB, encaminhava pelo seu caminho de transferência, né, pelo seu caminho telegráfico entre o governo americano e as suas embaixadas, ele encaminhava para a embaixada brasileira, a embaixada americana no Rio de Janeiro. E aí na embaixada do Rio de Janeiro, embaixada americana, os funcionários do Banco do Brasil no Rio de Janeiro iam lá retirar essas ordens recebidas de forma telegráfica. Então a AGFEB usou bastante o caminho telegráfico americano, né, autorizado pelos americanos. Então, a grande maioria das ordens de pagamento eram via telegráfica. E, de certa forma, o dinheiro chegava muito rápido para as famílias, muito mais rápido que por carta, e muito mais rápido, né, do que ficar aguardando a comunicação postal, eles chegavam via ordem telegráfica. Então, já era um pouquinho de tecnologia aí envolvido nesse processo, e isso funcionou muito bem. E um pouquinho, né, um valor um pouco menor, que era dessas ordens de pagamento, foi por cheque. Sempre que alguém, né, do alto comando precisava vir ao Brasil por via aérea, já recebia ali um conjunto de cheques, né, e levava em mãos, né, pela viagem aérea, levava em mãos e entregava na agência do Banco do Brasil esses cheques. Então, esse foi um outro recurso utilizado. Mas o grande volume de movimentação de dinheiro da Itália para o Brasil foi por ordens telegráficas, usando o caminho telegráfico da embaixada americana, né, do governo americano para a embaixada americana no Rio de Janeiro. Então, foi engenhoso esse processo. E aí, os funcionários da AGFEB contam que eles ficavam sem saber se esse processo tinha funcionado, porque eles preenchiam os formulários, não sabiam se aquele conjunto de informações era suficiente para o banco, para a agência no Rio, fazer o processamento daquele pagamento. Era tudo muito novo, eles não sabiam se aquilo era suficiente. Então, várias ordens de pagamento foram feitas e eles ficaram sem saber se aquilo ia funcionar ou não. E eles só passaram a saber que aquilo estava funcionando, que aquele mecanismo estava ok, né, que poderia ser repetido, quando começavam a chegar as cartas da família para os pracinhas dizendo: olha, aquele dinheiro que você mandou para mim, chegou, está aqui, está aqui na minha conta do Banco do Brasil, eu pude usar. E aí, quando os pracinhas começavam a dar um feedback para a AGFEB, dizendo: olha, o pessoal lá em casa recebeu aquele dinheiro que eu mandei. Ele fala: beleza, então tá certo, o nosso processo está funcionando, vamos continuar fazendo, e aí, daí para frente, foi embora. Então, todo o processo que foi montado, não havia certeza se ele ia funcionar, né, porque era tudo muito novo, mas funcionou, e assim seguiu durante todo o período em que a FEB esteve na Itália. E aí, a AGFEB acabou ganhando outras atribuições no decorrer da guerra, né, e foram atribuições informais, né, a gente pode dizer assim. A AGFEB sempre esteve muito próxima aos pracinhas, então isso sempre foi algo
que pôde ser utilizado, né? E como pôde ser utilizado? Um grande volume de telegramas e de cartas de ida e de volta foram encaminhados, né, para o serviço postal via a GFEB, porque quando a GFEB ia até os pracinhas, ela também levava a carta para eles e também trazia a carta que eles tinham escrito. Então, a GFEB trabalhou por estar muito próximo aos pracinhas e sempre chegando junto à autoridade financeira, junto à autoridade aliada, junto ao alto comando brasileiro, ela fez muito nesse período o trabalho de transferência de correspondência. Então, esse cone que está aí, né, nessa foto, é um dos cones que eles usavam para guardar as correspondências, né, que eles recebiam, que eles levavam quando iam, né, junto à tropa. Né. E também o escritório de Roma, ele cuidou muito de providenciar, junto às autoridades italianas, todo o processo para acomodação de oficiais e praças quando chegavam em Roma, ou quando passavam por lá, quando estavam em licença. Então, toda a questão dos hotéis e passagens, aquilo que precisava ser feito burocraticamente, a GFEB começou a apoiar e, durante um tempo, começou a ficar como responsável por esse processo, né, dessas providências mais burocráticas ali dentro do alto comando. E, ao final da guerra, também ela cuidou do retorno dos civis para o Brasil, né? Então, questão de passagem, exame médico, visto, tudo isso, os civis que estavam na Itália e queriam retornar ao Brasil, o atendimento a esses civis, para que eles pudessem retornar à Itália, também foi um serviço feito pela GFEB, pelos funcionários da GFEB. Nada tinha sido previsto inicialmente, mas a necessidade ali no dia a dia e a facilidade do contato da GFEB com a autoridade financeira aliada, com as autoridades italianas, permitiu que esse tipo de atividade também fosse exercida por eles. Se conta também que uma das primeiras baixas, uma das primeiras mortes brasileiras em batalha, a identificação do pracinha falecido foi feito por um funcionário da GFEB via coleta de digital, né? Não tinha dog tag, né? Não tinha identificação, e tinha um funcionário da GFEB próximo ao local em que estava o corpo, que tinha acontecido a morte. E a chegada dos militares para fazer o reconhecimento seria muito mais demorada. Então, o funcionário da GFEB, que tinha experiência com coleta de digitais, foi lá até o corpo, fez a coleta, entregou a digital. Então, o reconhecimento uma das primeiras mortes brasileiras, eles contam que foi feito por um funcionário da GFEB, pela proximidade que estavam com os pracinhas, né? E pela proximidade que civis estavam com o teatro de operações, ou com as batalhas, ou com o que estava acontecendo. Aí aqui, como são 29 pessoas, acho que é importante trazer, né, o nome dessas 29 pessoas. Todos eles são civis, voluntários, e que não sabiam que iam enfrentar, né, não estavam preparados para uma guerra, né. Os militares estavam ali se preparando, ficaram se capacitando por algum tempo, até realmente poder entrar em combate. Esses civis não tinham treinamento militar, não sabiam o que encontrar e chegaram muito próximo do combate. Né? Não houve nenhuma baixa, né? Nenhum deles foi morto, nem ferido, todos retornaram sãos, isso que é importante, mas eles chegaram muito próximos do combate, né? Num trabalho aí de abnegado, de estar sempre atendendo a tropa, sempre dando tranquilidade à tropa, para que a tropa soubesse que o seu dinheiro estaria guardado e que soubesse que a sua família estaria sendo atendida com o dinheiro que ele estava mandando da Itália. Então, foi um trabalho que deu tranquilidade para a tropa. Um trabalho importante, né, e que é importante ser reconhecido. Né? Como são 29 pessoas, a gente pode aqui, né, deixar o nome dos 29 funcionários da GFEB que participaram, né, da guerra, né, que atenderam aos nossos pracinhas durante a guerra. E é isso. E aí eu deixo aberto a perguntas, e qualquer dúvida, meus contatos estão aí, podem me procurar, e eu trato sempre muito tranquilo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre.
parabéns aí pela sua apresentação. Sem dúvida, é uma pesquisa bastante robusta, baseada em fontes, e que traz um conhecimento que pouca gente no Brasil tem. O papel daqueles que se dedicam à história é exatamente esse: trazer luz para eventos, para fatos que às vezes estão meio na obscuridade. E a sua pesquisa ela tem esse propósito bem interessante. Eu queria abrir aqui para alguma pergunta, se algum dos participantes teria alguma pergunta, alguma colocação. Então, vamos aqui organizar. O Fal poderia inicialmente fazer a pergunta, e em seguida o Júlio Zari pode fazer a sua, e o Alexandre pode responder em bloco, as duas. Por favor, Fal. Boa noite. Gostaria de começar agradecendo já a palestra, que foi excelente. Parabéns, Alexandre. E também uma coisa que eu tenho curiosidade, os pracinhas eram bem pagos? Porque quando a gente vê os filmes americanos, a gente vê que o pessoal conseguiu, os Estados Unidos conseguiu receber dinheiro bastante para recomeçar a vida, né? Às vezes abrir um negócio, se capacitar. E os nossos pracinhas, como é que era o pagamento deles? Era bom? Júlio, pode fazer a sua também, e depois o Alexandre responde as duas, por favor. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos daí do Museu da FEB. Parabéns, Alexandre, pela exposição. Realmente é um tema que a gente não vê, né, comumente aí sendo abordado. Teve palestra que eu comentei que existem 600 caixas de documentos da FEB no Arquivo Histórico do Exército. E com certeza o Banco do Brasil é um dos menos, digamos, pesquisados aí. Então, mais uma vez, parabéns pela pesquisa. A minha pergunta é se durante a pesquisa teve contato com itens, chegou a identificar itens relacionados ao Banco do Brasil. Eu sei que existe uma farda no Banco do Brasil, agora não lembro qual museu do Banco do Brasil, e eu tenho uma de major do Banco do Brasil também. Aí eu não sei se existem outros itens aí, se por acaso tu chegou a ter contato ou identificou. Obrigado. Por favor, Alexandre. Então, vamos lá. Vou começar por essa última, depois eu comento a pergunta do Fal. Mas em relação a itens, essa é uma grande dificuldade, né? Eu queria, por exemplo, ver os formulários, né, que foram gerados por eles, né, esses formulários que foram montados, né, a caderneta eu só consegui ver ali pelo expositor, né, que está lá no Banco do Brasil, né, eu não tive nem acesso a ela para ver por dentro, né, como é que funcionava. Então, a gente praticamente não tem nenhum material, né. Eu fiz algumas requisições ao Banco do Brasil, eles não têm nada. Eu até imagino que realmente aquilo ali é material que, como os outros materiais do banco, né, devem ter sido descartados aí com o passar do tempo, com o tempo legal e tudo, mas realmente eu não consegui ver. O que eu consegui ver foi esse item, deixa eu até projetar de novo aqui, que é o que está no finalzinho aqui da minha apresentação, e na verdade foi o item até que me fez iniciar esse trabalho, né, de pesquisa, que é um panfleto do Banco do Brasil. Esse é um panfleto que foi afixado, né, nos locais onde os pracinhas estavam já no momento de retorno ao Brasil, dando orientações sobre como fazer para troca do dinheiro. Né? Então, aquilo que eu comentei lá no início, foi feita a troca do dinheiro de cruzeiros, o que eles estavam carregando. Depois eles receberam em liras militares aliadas, e aí a volta teria que ser feita do mesmo jeito. Né? Então, não adianta trazer lira militar aliada para o Brasil, porque não serviria para nada, esse dinheiro ficaria lá, né, e seria entregue em cruzeiros, né, para os pracinhas. É óbvio que não tinha cruzeiro suficiente para entregar para todo mundo, né, então foi feito todo um trabalho ali de seleção, foi dado um valor mínimo para cada pracinha, para que eles tivessem o mínimo de dinheiro ao chegar ao Brasil, e o restante do dinheiro que estava na conta deles seria depositado na sua conta do Banco do Brasil, e eles poderiam pegar 2 dias ou 3 dias depois da chegada ao Brasil, eles poderiam retirar esse dinheiro em cruzeiros, até porque o volume de cruzeiros lá na Itália era muito pequeno. Então, um dos únicos materiais que eu tenho é esse aqui. Eu tenho alguns materiais também, algumas cartas, né, algumas
alguns documentos oficiais, alguns relatórios, mas alguma coisa muito perdida, eu não consegui achar documento. Isso você falou da farda é muito legal, né? De que até tinha uma designação um pouco diferente na farda deles, né? Uma indicação diferente na farda do Banco do Brasil, porque eles não eram militares. Então, eles não poderiam usar as insígnias militares, né? Então, num primeiro momento, eles usavam os uniformes, mas no lugar das faixas, eles tinham uma pena, que depois a gente descobriu que não era uma pena, né? Depois eu descobri que não era uma pena, era folha de acalanto, que é o símbolo da intendência, né? É folha de acanto. De acanto, isso, que é o símbolo da intendência, mas que eles chamavam de pena, inclusive os funcionários do Banco do Brasil eram conhecidos como os peninhas, justamente porque, né, lá vem um peninha, tá vindo uns peninhas aqui, e depois eu descobri, né, por uma pessoa que trabalhou no Banco do Brasil, de que as pessoas mais antigas, até recentemente, as pessoas mais antigas no Banco do Brasil eram chamadas de peninhas. O apelido de pessoas antigas no Banco do Brasil eram peninhas. Possivelmente, né, não dá para ter certeza, mas possivelmente vinha dessa designação que eles receberam de forma carinhosa, né, junto à tropa. Depois, com o passar do tempo, eles passaram a usar toda a marcação militar, porque isso gerou problema, né? Os aliados não entendiam muito bem aquela folha, né? Então eles não eram muito bem recebidos. Com o tempo eles tiveram que passar, aí foi autorizado de forma excepcional a que eles usassem como se fosse um militar mesmo da ativa, né? Então eu tenho pouquíssimo material, né, do Banco do Brasil, né? De vez em quando aparece uma coisa ou outra. Esses dias eu consegui comprar uma carteira de vencimentos de um pracinha. Só que aí a parte toda que está na época da guerra estava na caderneta dele. Então não consta da folha de vencimentos, da carteira de vencimentos do pracinho. Mas ali tem as indicações, a partir de agora está sob controle da FEB. Aí quando ele retornou do controle da FEB. Então tem todo esse trabalho. Mas eu tenho pouquíssimo material. E esse é um dos materiais que eu tenho, que aí eu já tinha um trabalho, uma pesquisa com dinheiro de guerra, e eu gostava da FEB. E aí, nesse momento, eu falei, caramba, a FEB trabalhou com dinheiro de guerra, né, e tinha uma agência ali dentro, então foi a partir daí que os meus dois interesses de numismática e de história se juntaram e eu passei a pesquisar sobre esse tema, né. Então, em relação ao material, tem muito pouco mesmo. E aí, falando do FAO, diga. Com relação a se ganhava bem o pracinha, comparado com outros soldados de outros exércitos. A comparação é complicada de fazer, a comparação com outros soldados, mas o pracinha, ou todos os engajados, eles recebiam o seu salário, o seu pagamento em 3 parcelas, basicamente, né? Então, ele tinha o seu soldo normal, ele tinha um soldo de engajado, que, se eu não me engano, era 30%, então só por ir para a guerra é 30% a mais. Então, ele recebia o 30%, e ele recebia mais 200, equivalente a 200 cruzeiros, isso para assim, é óbvio que cada posição, né, recebia um valor diferente, mas a mais simples era 200 cruzeiros, que é o equivalente a mais ou menos $20. Tá? E aí, dessas partes, ele recebia 1/3 desta parte em dinheiro lá na Itália. A outra parte, no outro terço, ia para a conta dele no Brasil, para quando ele retornasse, e o segundo terço ia para a família. E o terceiro terço é o que ele recebia lá. Então, o pracinha recebia o equivalente de 200 cruzeiros, que dava aí pela faixa de $20. É um valor realmente pequeno, mas ele gastava muito pouco, né? Então, ele tinha muito pouco a gastar. Era só realmente nos momentos de folga que ele tinha a oportunidade de gastar, né? Então, você vê que, por aqueles números, que muito desse dinheiro retornava sob a forma de depósito ou transferência, até porque tinha pouca possibilidade de utilizar esse dinheiro. E também tinha a possibilidade, alguns pracinhas passavam a ganhar dinheiro, né, dentro
do teatro de operações. Então, eles recebiam chocolate, eles recebiam cigarro, e os que não fumavam, algumas vezes vendiam esse cigarro para outros, e aí juntavam um dinheirinho. O chocolate era um valor absurdo, assim, né? Então, quem não comia chocolate, optava por não comer o chocolate, podia vender esse chocolate para um outro, né? E aí recebia dinheiro. A gente tem relatos de pracinhas que compraram máquina fotográfica e faziam fotos de outros pracinhas e ganhavam dinheiro com isso. Tanto que chegou a um ponto de que o alto comando brasileiro limitou a quantidade de dinheiro que poderia ser transferida para o Brasil. Então, ao final, né, do trabalho, ao final da guerra, em que foi feito a avaliação do saldo em conta de cada um desses pracinhas, foi passada uma determinação pelo Mascarenhas de Moraes que só poderia ser transferido para o Brasil o equivalente ao que ele recebeu no período que ele estava na Itália, mais um mês. Então, tinha pracinhas que tinham muito mais dinheiro, que de alguma forma ele ia negociando os itens que ele, né, não consumia, ia negociando com outros e tal, vendia aqui, vendia ali. Então, realmente, existia, entre aspas, um comércio, né, ali dentro das tropas, né? Mas o salário, efetivamente, do pracinha era realmente muito baixo, né? O que ele recebia na Itália era muito baixo. É óbvio que, subindo na hierarquia, os valores eram diferentes, mas era um valor muito baixo. Perfeito. Silmara tem uma pergunta. Alexandre, nós transcrevemos várias cartas para a revista Postais, em que o pracinha ele pedia para a família como usar o dinheiro que ele mandava para o Brasil para pagar alguma conta, sabe? Muito interessante. Parabéns pela sua fala. Eu gostaria de saber se você teve contato com algum funcionário da AGFEB para sua pesquisa. Não. E os depoimentos que você falou do início, eles foram gravados? Tem isso disponível? Os relatos, na realidade, né? Você falou em relatos, né? Isso. Então, a gente tem algumas revistas do Banco do Brasil em que saíam entrevistas, saíam algum tipo de relato, né, ou de exposição sobre quem participou. Então, tem duas revistas do Banco do Brasil, em que acho que foi o Arglives, que era o gerente da agência, fez um apanhado da participação do Banco do Brasil. Eram revistas em momentos importantes para o banco, né? Então, sempre foi assim, todas as comunicações que a gente vê eram revistas do banco, né, aniversário do banco, alguma coisa importante. De alguma forma, né, o banco nunca participou das comemorações da FEB, né, de questões da FEB, né, com seus funcionários lá, né. Eu desconfio até que, de repente, isso não seja de um pleno conhecimento, assim, né, disseminado dentro da estrutura do próprio banco, né. Então, e tem um relato que foi gravado para o Centro Cultural Banco do Brasil. Foi um relato em vídeo. Eu não tive acesso ao relato em vídeo, que aí precisava ir até lá, e eles não tinham possibilidade de CD, né? Mas eu tive acesso à transcrição. Então, eu tenho transcrição, e eu sei que existe um vídeo, né, um relato em vídeo do gerente da agência do Banco do Brasil, da AGFEB. Mas eu tenho a transcrição desse vídeo, então, para as pesquisas era suficiente a transcrição. Mas eu sei que o Centro Cultural Banco do Brasil tem esse vídeo. Perfeito. Socorro também tem uma pergunta, está com a mão levantada. Então, eu quero te dar o parabéns, Alexandre. Excelente, tá? E você consegue falar, uma coisa maçante, seria a questão do dinheiro, mas assim, foi uma forma muito tranquila, né, para todo mundo entender, que eu sei que muita gente vai depois entrar em contato com essa tua palestra. E eu tive a oportunidade de ver várias dessas cédulas, né, dessas moedas, dessas liras, e realmente emocionante, né, porque era uma forma diferente do nosso dinheiro que a gente conhecia, né. E tem uma vez eu li num livro da Tenente Inácia, de relacionamento, que era assim, um relacionamento muito bom que eles tinham, os funcionários do banco,
tanto com o pessoal do front, quanto com as enfermeiras, né, de saídas deles, e tem uns trechos que eu vou levantar do livro, e depois eu passo aqui no museu para vocês verem. E tem um relato da Carlota sobre a questão do soldo, né, do dinheiro, porque ela era como arrimo de família também. Então, o dinheiro vinha, ficava, ela quase não gastava, realmente, juntou com o que tinha no banco dela, ela deu entrada na casa dela, que eles não tinham uma moradia própria, né? E tem outros, assim, de enfermeira que chegou, primeiro estava fardada, entrou na loja mais cara, assim, no Rio de Janeiro, e essa foi minha mãe. E saiu lindamente vestida, porque tinha bastante dinheiro, né? Então, esse tipo de relato. Olha, foi muito bom, parabéns. Obrigado. Eu até não lembro agora o nome, até tentei pesquisar aqui, mas não tenho fácil, depois eu posso conseguir, mas uma das enfermeiras era funcionária do Banco do Brasil, no Brasil. Então, quando saiu a seleção de enfermeiras, ela tinha feito curso de enfermagem e tal, e trabalhava numa agência do Banco do Brasil. Aí ela se voluntariou para enfermeira, né, e entrou como enfermeira. Só que ela era funcionária do Banco do Brasil também. Então, né, nesses relatos, há relatos, por exemplo, numa virada de ano, da virada de ano de 44 para 45, que essa enfermeira foi passar junto com a equipe da GFEB, né, porque sabia que eles estariam sozinhos, ela também estaria sozinha, e eles foram passar o final de ano juntos, né. Então, ela era funcionária do Banco do Brasil e tinha um contato muito, muito forte com eles. E todos os pracinhas, todos os relatos que a gente vê, pelo menos de todos os que eu vi até agora, não vi nenhum negativo. Todos os relatos, sempre que há citação do Banco do Brasil, né, ou dos peninhas, né, algum tipo de contato, era sempre muito positivo, né. Há relatos de que, quando os pracinhas estavam de folga em Roma, ou nos hotéis, acho que é Florença, Roma, tinha um funcionário da GFEP que ia nos hotéis perguntar se eles estavam precisando de alguma coisa. Está precisando de dinheiro? Está precisando disso, daquilo e tal. Ia até o hotel, porque os hotéis eram determinados, né, que eles estavam, iam aos hotéis para saber, olha, você está precisando de alguma coisa? Não está? Vem aqui e tal. Então, era assim, uma preocupação muito grande de dar tranquilidade. Um outro relato, né, também que é importante dizer, de que quando eram poucos os momentos em que eles tinham folga que poderiam gastar o dinheiro. E aí existia um processo. Então, para você pedir, né, para pedir uma retirada em dinheiro, você tem que preencher uma ficha, um formulário, preenchendo qual o seu nome, qual o número da sua carteira, né, da sua carteira de conta, qual o número da sua conta e quanto você quer, e assinar. E aí esse papel tinha que chegar na agência. Óbvio, tem um mínimo de burocracia, né, para controle, porque senão o dinheiro poderia sair para a pessoa errada. E aí eles contam, os funcionários do Banco do Brasil contam que chegou um pracinha lá para tirar dinheiro para ele, preencheu o formulário, e chegou com um papel de cigarro, né, uma embalagem de cigarro, e atrás escrito: solicito X liras, porque eu estou aqui ainda, né, e eu vou encontrar com esse meu amigo lá na minha folga, só que eu não vou conseguir passar aí na agência. Então, vocês podem deixar com ele uma quantidade X em liras? E aí o funcionário da GFEB, quando recebeu aquilo, falou: puxa, agora, né? Teoricamente eu não posso, porque eu preciso do formulário preenchido, mas pô, o cara está lá, lá no meio da batalha. Daqui a pouco ele vai sair. É o único momento que ele tem de tranquilidade. Anexaram a embalagem de cigarro junto com os formulários, deu o dinheiro para o amigo dele, e eles saíram, e ele conseguiu utilizar o dinheiro dele que ele queria. Ou seja, até uma forma de adaptação ali, né, ao momento, aquela sensibilidade, né, pela lei fria, ele não poderia, pela regra fria, ele não poderia fazer aquilo. Então ele falou: poxa, o cara está lá, está no meio do campo de batalha, está precisando de um dinheiro para o único momento que ele tem de tranquilidade. Carimbaram, guardaram junto aquela embalagem de cigarro como prova de que era um pedido dele, fizeram a ficha que tinha que fazer, só que ele deve ter assinado depois, a gente não sabe como isso aconteceu, mas eles guardaram aquela embalagem de cigarro anotada como uma das provas de que era a pessoa que estava pedindo dinheiro. Então, essa sensibilidade sempre foi
percebida e sempre foi dita, né? Sempre que a gente vê algum relato, sempre está dizendo que eles ajudavam, que davam tranquilidade, e no final, né, no relatório final do Banco do Brasil, eles citam isso, né, de que a gente não conseguia ir para o combate, né, a gente não tinha essa atribuição de ir para o combate, só que a gente tinha a atribuição de dar a tranquilidade para esses pracinhas, para que ele fizesse o seu trabalho lá, e que ele não tivesse problemas com dinheiro, que dinheiro não fosse um problema para ele se preocupar, né? E assim eles faziam de tudo para que o pracinha tivesse essa tranquilidade no aspecto financeiro, e a gente entende pelas pesquisas e pelo todo o relato de que foi um sucesso. Bom, já encaminhando para o final da nossa reunião, eu destaco alguns pontos aqui que foram muito bem abordados pelo Alexandre. Primeiro, a dificuldade que os integrantes dessa agência devem ter tido no planejamento e principalmente na execução, né? A FEB, incluindo a divisão e os órgãos não divisionários, envolveu mais ou menos aí 25 mil homens e mulheres e apenas 29 funcionários para tomar conta disso tudo, né? 25 mil homens para serem atendidos por 29, né? Dá quase 1.000 per capita, né? Óbvio que não é assim que se calcula, havia uma distribuição de funções, como o Alexandre colocou, mas é um trabalho muito grande. Se a gente for analisar hoje uma agência bancária do Banco do Brasil em tempo de paz, numa grande cidade brasileira, nós não temos agência com 29 funcionários para atender 25 mil pessoas. Então, só isso daí a gente pode atestar a dificuldade. E o segundo ponto que eu queria destacar foi a flexibilidade para atender os pracinhas aonde eles estiveram. Primeiro, com aquele escritório móvel montado numa viatura, para ir literalmente aonde a tropa estava, e também a sucessiva criação e também extinção de escritórios, acompanhando, obviamente, o avanço das tropas, a marcha da guerra. Um terceiro ponto que foi destacado aqui pelo Alexandre, a novidade dos processos. Tudo muito novo, né? Não sabiam se ia dar certo, mas ainda assim foi feito até num caráter um pouco assim de ensaio e erro, e deu certo. Ou seja, a gente poderia resumir toda essa participação do Banco do Brasil na guerra como o ineditismo. Foi algo inédito para o banco, também para as forças militares brasileiras. Eu não tenho registro aqui de que algum banco nosso tenha montado uma agência fora. Para que tenham ideia, desde 1945, os pagamentos para militares do Exército no exterior são feitos todos pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington, CEBW. Então não tem um banco lá, tem uma comissão do Exército que faz essa intermediação. Então eu penso que, pelo meu conhecimento, que foi a única vez que o Banco do Brasil, ou um banco estatal, montou uma agência no exterior para atender uma demanda de operações. E, apesar de tudo isso, dessas dificuldades, desse ineditismo, nós verificamos que atendeu muito bem o pracinha. Como disse o Alexandre, dando segurança, tirando um problema da cabeça do pracinha, apoiando as famílias no Brasil, de uma certa forma. Não havia como gastar dinheiro lá, e esse dinheiro era repatriado. De modo que eu penso que o Banco do Brasil deve ter muito orgulho dessa história. E parabéns mais uma vez ao Alexandre. Cabe a nós estudar, pesquisar esses temas também, que não apenas o combate, as vitórias militares da FEB, mas os temas que dizem respeito à nossa gloriosa Força Expedicionária. Assim, já encerrando esse momento, eu queria agradecer ao Alexandre pela brilhante apresentação, agradecer mais uma vez ao convite do Museu Virtual da FEB, a todos que nos
prestigiaram aqui presencialmente, online, e convidar para as próximas atividades do nosso museu, mais uma série de palestras que serão apresentadas, basta ficarem atentos, porque nós estaremos divulgando os próximos eventos. Muito obrigado e desejo a todos uma boa noite e uma boa semana de trabalho.